A palavra que veio ao meu coração está lá em Romanos 12, do 11 ao 13. Então, vou começar lendo o 11, depois eu leio o 12 e depois eu leio o 13. Então, em Romanos 12, 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se eu fosse dar um tema nessa ministração, eu colocaria fervorosos de espírito. E aí, aqui nesse primeiro versículo, está dizendo assim: no zelo não sejais remissos, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, primeiro eu quero falar para vocês o significado de remisso. Né? O significado de remisso significa assim, ó, que tarda em fazer ou dizer alguma coisa. Isso é no dicionário, tá? Que demonstra negligência, descuido. Então, aqui está falando para a gente não ser remisso. A gente não tardar de fazer as coisas, né? Não seja negligente nas coisas do Senhor. Aqui está falando isso, para a gente não ser negligente, né? Esse versículo está falando, não ser remisso. Então, a gente, muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas que estão fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Estão fazendo as coisas de qualquer jeito, até perder o temor do Senhor. E na palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E as pessoas, às vezes, estão fazendo as coisas do Senhor de qualquer jeito, entrando na casa do Senhor de qualquer jeito, mexendo nas coisas de Deus de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer forma. Meus irmãos, olha, eu lembro que, por exemplo, você vai num lugar, numa igreja, e você entra, e às vezes tem gente lá brincando com os instrumentos, correndo. Às vezes as pessoas deixam as crianças mexer na bateria, mexer no microfone, como se aquilo ali fosse uma coisa comum, né? Não cuidando e não zelando das coisas de Deus. Não estou dizendo que não possa mexer, mas tem que mexer nas coisas de Deus, sabendo que aquilo ali é para louvor e glória do Senhor, porque quando você toca um louvor, pessoas são alcançadas nos lugares. E se um violão, eu não entendo muito de violão, mas eu sei se você mexer muito no violão, ele desafina. Então, assim, às vezes deixa todo mundo pegar, deixa todo mundo fazer, às vezes joga o violão para lá, qualquer coisa a igreja comprar outro. Qualquer coisa comprar outro. Não pode ser assim, meus irmãos. As coisas do Senhor, nós temos que fazer com zelo. As coisas do Senhor, a gente não pode ser remisso, de forma nenhuma. Não podemos ser negligentes com as coisas de Deus. Não podemos ser descuidadosos, não ter cuidado com aquilo que Deus colocou na casa dele. O Senhor, às vezes as pessoas perdem o temor em relação a isso. E a gente não pode perder o temor de forma nenhuma. Aquilo ali são comprados com suor, com dízimos e ofertas dos irmãos. Aquelas coisas, aqueles instrumentos, aquelas coisas da igreja, as cadeiras, são preciosas. São comprados com o suor do rosto dos irmãos. E quando você senta ali para ouvir uma palavra, você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo edificado. E se você chegar e a cadeira estiver toda quebrada e uma pessoa cair? Porque quebraram a cadeira e não se importaram, né? Não foram negligentes naquilo que o Senhor trouxe para as pessoas. Isso não edifica ao Senhor. O Senhor quer que a gente realmente pegue nas coisas com amor e com cuidado. Amor e cuidado. E o versículo continua dizendo assim, meus irmãos,
Não sejais negligentes, né? Remissos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Está dizendo para a gente ser o quê? Fervorosos de espírito. Fazendo o quê? Servindo ao Senhor. E eu vou ler para vocês o que significa ser fervoroso. No dicionário, peguei no dicionário comum. Fervoroso significa que demonstra intensidade, que denota intensidade. Uma pessoa fervorosa, ela é intensa. Disse de sentimento, emoções. Então, uma pessoa fervorosa, ela é intensa. Uma pessoa fervorosa é intensa. Então, aqui está falando para a gente ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite a vocês. Quanto tempo você serve ao teu Pai? Quanto tempo você serve ao Senhor? Quanto tempo você está servindo ao Senhor, meu irmão? Como está sendo o teu serviço para o Senhor? O que você está fazendo para que o reino de Deus seja avançado? O que é que você está fazendo para que o reino de Deus avance? O que é que você está fazendo para que o reino de Deus chegue aonde o Senhor quer que chegue? Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou, minha irmã, para algo grande nessa terra, para algo poderoso nessa terra. E ele precisa do serviço das suas mãos. E ele precisa que você se levante. Meu irmão, o corpo de Cristo somos nós. Não existe esse negócio de crente de banco. Porque o corpo tem que se movimentar. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o corpo não se movimenta, o que é que acontece com o corpo que não se movimenta? Ele paralisa. Ele paralisa. Infelizmente, meu primo sofreu um acidente. E ele estava inconsciente. Nós já oramos, já cremos que vai a cura dele, mas ele está inconsciente. Meus irmãos, os músculos dele começaram a atrofiar. Por que começou a atrofiar os músculos dele? Porque não estava em movimento. A igreja do Senhor, que somos nós, se a gente não nos movimentar, nós vamos ficar atrofiados. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus quer, que nós venhamos a ficar atrofiados, meus irmãos. Deus quer a igreja se movimentando, a igreja dele fazendo aquilo que tem que ser feito. Aquilo que tem que ser feito, precisamos fazer. Não espere do teu irmão para fazer. Ah, você viu uma sujeira no chão e você disse assim, é fulano da igreja que limpa. Meu irmão, você está vendo o papel no chão, vá lá e pegue. É da casa do teu pai. É um fervor de espírito, é um amor. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na igreja, eu não sabia, não entendia nada, recém-convertida. E eu cheguei na igreja e falei, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Gente, eu não entendia nem o que era que eu estava falando, para vocês terem uma ideia. Aí eu disse mesmo assim, pastor, eu não sou crente de banco. Eu não tinha noção daquela palavra que eu falei para o pastor. Eu não tinha noção. Eu falei assim para ele, pastor, a primeira vez que eu conversei com o pastor, a primeira vez que eu entrei nessa igreja, a primeira vez que eu vi o pastor, eu falei para ele assim, pastor, eu acho que tinha uma semana que eu tinha me convertido, sei lá, um mês no máximo. E eu olhei para o pastor e falei assim, pastor, eu não sou crente de banco. Eu quero que o senhor me dê alguma coisa para eu fazer. Eu não quero ficar sentada.
E eu lembro, meus irmãos, que eu mergulhei. Eu fui intensa. Eu fui fervorosa de espírito no serviço ao Senhor. Eu fui intensa, intensidade. Eu me coloquei até hoje. Eu sou intensa no Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos ser intensos. Intensos nas coisas de Deus. E aí eu comecei a trabalhar na igreja, aí entrei no diaconato, aí depois saí do diaconato, fui para a igreja de criança, aí acabei que virei líder da igreja de criança, aí fazia as coisas, quando era faxina da igreja, podia, oh, meu Deus do céu, estava lá para lavar todas as cadeiras, para lavar tudo. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, não era porque eu era melhor que ninguém, não. É porque era tão maravilhoso estar naquele ambiente. Tão maravilhoso receber de Deus. Tão maravilhoso ouvir aquelas mulheres ainda que estão lá lavando a cadeira e dizendo, Deus é bom. Olha, a benignidade de Deus dura para sempre. E começar a falar um versículo e aquilo ali, ai meu Deus, me dava uma paz. E eu comecei a me encher das coisas de Deus naquele lugar, lavando o banheiro e vendo uma pessoa cantar um louvor. Faxinando as coisas e vendo as coisas. Eu aprendi a lavar banheiro, literalmente. Eu sempre lavei meu banheiro. Mas eu não sabia como lavar direito, mas eu lavava. Mas eu aprendi a lavar o banheiro na igreja. Tinha alguém lá para me ensinar, outra, é assim que você faz. Lava assim, 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 assim. Meu Deus do céu. E aí eu ia com tanto amor, com tanta intensidade naquele lugar, para servir ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava recebendo dos céus naquela faxina. Eu estava recebendo dos céus, fazendo tudo aquilo que tinha que fazer. Eu estava recebendo dos céus quando eu estava na igreja de criança. E vinha um ministro poderoso de fora. Menino, vinha uns ministros que eu dizia, meu Deus do céu, eu queria estar lá, ouvindo o ministro. E eu estava onde? Na igreja de criança. Vamos supor, meu irmão, que o evento era 5 dias. E lá eu na igreja de criança, servindo, servindo, porque era pouca gente, então eu servia o tempo todo. Porque era pouca gente, então precisava. E quando era evento, aí que vinha criança mesmo, aí que vinha. E eu lá dentro. E eu entendi. E eu recebia o meu galardão. Eu vim entender que o meu galardão estava guardado, porque eu estava cuidando de grandes homens e mulheres de Deus, que eram aquelas crianças. Eu não estava ali como se fosse um depósito de criança que só botava as crianças ali e nada. Não, aquelas crianças eram grandes homens e mulheres de Deus que iria falar da palavra do Senhor. E eu estava cuidando de vidas. Assim como o pastor estava lá cuidando do púlpito, pregando, eu estava pregando para aquelas crianças, estava cuidando de vidas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois que eu saí da igreja de criança, tal, quem estava na igreja de criança? Meu filho, sendo alimentado. A semente que eu plantei servindo ao Senhor, ele estava lá sendo alimentado pelos outros voluntários, porque, meu irmão, tem fase na nossa vida que vai passando e Deus vai te colocando em outro lugar, mas você sempre está servindo. Nunca você pare de servir. Se você está paralisada, eu digo para você nessa noite, acorde, acorde, se levante. Está na hora de você se levantar para servir ao teu Pai. O teu Pai te chama para o serviço. Sejam fervorosos. E aí, depois disso tudo, eu servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor com gratidão. Agora, uma coisa muito séria, séria, que eu vou falar para vocês nessa noite. Beleza. Eu ficava perto das pessoas porque eu ouvia qualquer palavra que eles diziam, eu estava ali perto, a unção, respeitando cada uma daquelas pessoas que estavam ali perto, na faxina da igreja, na igreja de criança, os líderes vindo falar comigo, no diaconato, num passeio da igreja que fazia, eu estava lá fazendo a comida, num evento que estava fazendo, eu estava ali envolvida em tudo, porque eu queria estar perto da unção, daquele ambiente. Mas chega uma hora, meu irmão, que aí você vai para a igreja, agora você só quer sentar no banco e receber.
E só receber, 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 receber. Aí tem que ter o cuidado para que a gente não fique obeso espiritualmente. Carlé, o que é obeso espiritualmente? Obeso espiritualmente é quando você recebe tanta palavra dos céus, tanta palavra de Deus, e você não faz nada com ela. Você não faz nada com ela, você simplesmente só é para você e para você mesmo. Você simplesmente esquece que aquilo ali que você está sendo alimentado é para o próximo. Que tudo que você se alimentou é para o próximo. Então, seja fervoroso de espírito, como servindo ao Senhor. E você sabe como é que a gente serve ao Senhor? Como é que você serve ao Senhor? Servindo pessoas. Você serve ao Senhor servindo pessoas. Porque Deus, Ele mandou seu filho para morrer por mim e por você. Ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Então, foi por pessoas. O objetivo do Senhor são pessoas. Não esqueça de ajudar a sua igreja local. Você sabia, meu irmão, que você descobre o seu chamado trabalhando na sua igreja local, envolvido na sua igreja local? Quando você está servindo, você pega e tem habilidades que você fala, vala-me Deus, eu não sabia fazer isso. Eu não sabia fazer isso, não. Mas agora, meu Deus do céu, eu consigo fazer. Então, aqui nesse grupo, existem reuniões, existem vigílias, existe coisa. Às vezes, os irmãos precisam de alguma coisa. O que é que você está fazendo? Se um desses irmãos aqui, o irmão Damião, lhe pedir alguma coisa, você vai fazer, porque são vidas que estão sendo edificadas nesse lugar. São vidas que estão sendo alcançadas através da palavra de Deus. Então, você precisa que quando um pedir ajuda aqui, você precisa, ei, eis-me aqui. É o que está precisando? Está precisando de quê? Eu estou aqui, irmão Damião. Eu estou aqui para servir. Porque o serviço, e às vezes tem pessoas, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, mas tem gente que visa muito púlpito, 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 só para pregar, só para pregar. E Deus está dizendo, filha, filho, eu quero te treinar. E eu quero te treinar da melhor forma possível. E eu vou te dar um caminho do treinamento. Sirva na sua igreja, sirva pessoas. Muitas habilidades suas, muitas habilidades você aprende na sua igreja. Você aprende servindo a outra pessoa. Tem gente que fala assim, olha, eu não sei fazer nada, olha, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei fazer nada nesse grupo, eu não sei fazer nada. Você não tem noção dos dons e talentos que tem na tua vida. Você não tem noção dos dons e talentos que você tem. E você só vai descobrir no momento que você começa a servir. Se você não servir, você não tem como descobrir. Muitas pessoas descobrem, meu Deus do céu, como eu sou boa em administração. Eu faço algumas viagens missionárias, né? Abrindo um parêntese aqui, e eu faço algumas viagens missionárias. Tá, né? Como essas viagens? Eu pego um grupo lá na minha igreja, e eu levo essas pessoas para outro país, para elas terem uma experiência missionária no campo. Beleza, isso é lindo, é maravilhoso. Nós vamos lá, nós evangelizamos, nós pregamos a palavra, nós distribuímos cesta básica, nós fazemos ação social, nós distribuímos sopa na rua, enfim, fazemos várias coisas. Mas as viagens não é só assim. O que acontece? Antes da viagem, a gente precisa de quê, por exemplo? Precisa de pessoas que entendem de documentação.
Qual é a documentação que você precisa de ir para a Bolívia? Pronto. Na última vez que a gente foi, tinha que ter vacinação da Covid, mas não era só você vacinar, você teria que ter um certificado do Gov, você imprimir esse certificado. Imagine você chegar no aeroporto e a pessoa procurar assim, cadê esse certificado do Covid? Ah, não tem, eu não sei. E precisa? Você não embarca, meu irmão. Você não embarca. E também precisa febre amarela. Mas a vacina da febre amarela. Detalhe, não é só você pegar, se vacinar e chegar lá e levar sua carteirinha. Aí você chega lá e apresenta para a pessoa, aqui minha carteirinha, eu me vacinei. Não, meu querido. Você precisa de um certificado da Anvisa. Você precisa mandar a documentação para a Anvisa. Dessa documentação, a Anvisa manda para você uma documentação, que essa documentação é internacional. Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Não é alcançar vidas, eu levar esse pessoal, pregar o evangelho lá, distribuir sopa. Mas olha quem está por trás dos bastidores. Aí entra um colega meu, que ele é advogado, e ele me ajuda em todas essas partes. Coisas que eu não sei, o meu irmão, que está ali, tem um talento precioso. Então, eu levo as pessoas, e essa pessoa às vezes nem viaja comigo, já viajou, mas às vezes nem viaja, mas está ali ajeitando toda a documentação daquelas pessoas. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ajudar um ao outro. Isso é um fervor, ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, porque a gente serve pessoas. E aí, depois que toda a documentação está pronta, nós podemos embarcar tranquilos. Nós podemos embarcar com segurança. Mas precisou de várias pessoas, meus irmãos. Precisou de várias pessoas para que o evangelho chegasse naquele lugar. Imagine se a pessoa não fizesse nada, ficasse paralisada. Não, não vou fazer não, porque eu não sei fazer nada. Não existe isso. Isso é o que está falando em Romanos 11, em Romanos 12, 11. Agora eu vou ler o Romanos 12, 12, só são 3 versículos. E Romanos 12, 12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, na oração perseverantes. Na oração perseverantes. Sede paciente na tribulação. Meus amados, você tem um Deus todo-poderoso. Não vai deixar você afundar. Não vai deixar você ficar na rua. Não vai deixar você passar vergonha. O que Deus tem para você é dupla honra. O que Deus tem para a nossa vida é dupla honra. Então, o que a gente tem que ser? Paciente na tribulação. Por quê? Porque vai passar. É passageiro. Existem situações nas nossas vidas que são passageiras. Existem situações nas nossas vidas que são passageiras. Meu irmão, fica tranquilo. Quando fala que é passageira, porque passa. Quando fala que é passageira, é porque vai passar. E lá também tem dizendo assim, perseverante na oração. A oração. A oração é tudo. Sem oração, nós não vamos para lugar nenhum. A oração, que é uma oração, é uma conversa, é um diálogo com teu Pai. É a hora que você fala, Senhor, eu estou aqui diante de ti. E agora eu vou falar, Pai, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso, Pai? Eu vou falar com o Senhor nesse momento, Pai. E deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor ouve a tua oração. E não só ouve, ele responde a tua oração.
Qual a tua oração nessa noite? Qual a tua oração nessa noite? O Senhor, Ele quer te responder. O Senhor quer te responder. Simplesmente persevere na oração. Quando fala perseverar, meu irmão, você não pode desistir. Orar uma vez, acabou e pronto. E tá tudo certo. Não. Ore ao Senhor. E depois você creia que você já recebeu aquilo. E você começa a agradecer todos os dias. Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Aí você pega um versículo que baseia isso e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor responde às minhas orações. Simplesmente mergulhe naquilo que Deus tem para você, através da oração, através da intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você ora a Deus, ele vai falar com você coisas, instruções que você vai dizer: meu Deus, eu tive a inclinação de fazer isso, isso e isso. O teu pai te dando instruções para que você venha fazer aquilo que ele vai mandar você fazer. E as coisas acontecendo na tua vida, e as coisas destravando na tua vida, e você acontecendo, e você vai dizer: meu Deus, essa situação aqui só poderia ter sido Deus. E deixa eu te dizer, é Deus mesmo. Mas simplesmente ore ao teu Pai, busque a Ele, chame por Ele. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é o teu Deus. Ele é aquele que te guarda, ele é aquele que guarda a tua família, ele é aquele que guarda a tua casa. Não te preocupas. Ore e a resposta vai chegar. Ore e a resposta vai chegar. Vai chegar. Se você orou, se você orou, você vai receber dos céus. Se você orou, você vai receber dos céus. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. E Deus quer derramar, porque Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus, nós não podemos limitar Deus. Deus não só faz até aqui, não. Deixa Deus te surpreender, meus irmãos. Deixa Deus te surpreender. Sabe aquele pedido que você tem, que você diz assim: meu Deus, eu estou pedindo isso aqui a Deus. E de repente chega aquilo que tu pediu e além, maior, que você vai dizer: fala-me, Deus, só poderia ter sido o Senhor. Só poderia ter sido o Senhor. Eu lembro que eu comecei a fazer viagens missionárias, e aí, meu irmão, eu fazia, às vezes, uma viagem por ano, sabe, com muito sacrifício, mas milagre atrás de milagre. Nunca duvidei que as viagens iriam acontecer. E, de repente, comecei a fazer 2 viagens por ano. Meu Deus, como assim 2 viagens por ano? Só poderia ter sido Deus. Meu irmão, só poderia ter sido Deus. Eu gosto de falar por quê? Porque é para glorificar o nome do Senhor. Não é para dizer porque eu fui para outros países, não. E às vezes você pode até me perguntar, né? Quem está assistindo aí, ou pessoal aqui, mas por que você não faz aqui? Não se preocupe, não. Nós fazemos aqui também, no Brasil. Porque Deus disse para a gente fazer em todos os lugares, ide por todo mundo. Ele não limitou, não, a gente não. Então, se ele mandar a gente ir, a gente vai. Então, é o seguinte, então você simplesmente não limite o que Deus quer fazer com você. Eu não limito mais Deus, eu não limito mais Deus, meus irmãos. Eu era uma pessoa improvável de ir para um país. Gente, eu era uma pessoa improvável de ir para outro país. A gente ainda está falando de oração, tá? Porque a gente ora e Deus responde.
E eu era uma pessoa improvável de ir em outro país. Eu nasci no interior do interior, na Chapada Diamantina, chamada Iaçu. Na verdade, não é nem em Iaçu que eu nasci. Eu nasci na Colônia. Depois eu fui para Iaçu. Nasci na Colônia. Na Colônia, eu acho que não tem nem no mapa, meus irmãos. E lá, quando passava um avião, do tamanho da palma de uma mão, da minha mão, que minha mão é pequena. Eu lembro que eu novinha, eu acho que eu deve ser que eu tinha uns 7 anos, mas eu lembro disso. Eu saía correndo atrás do avião e dizendo assim: tchau, avião, tchau, avião. Eu achava lindo o avião. Eu achava lindo o avião. E o avião, do tamanho da palma de uma mão, eu saía correndo para ver, porque eu achava ele gigante. Porque do tamanho da palma de uma mão, para mim já era grande, ele estava baixo para mim. Mas não era, ele estava numa altura absurda. Para mim tava baixo, porque eu já vi o tamanho de uma palma da minha mão. E depois, meus irmãos, Deus me levou para entrar nesses aviões. E ele fez mais, além de entrar nesses aviões e para outros lugares, levar a palavra dele. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu louvo a Deus. Eu não tenho como entrar num avião. Toda vez eu não tenho como entrar nesse avião. E não dizer assim, só poderia ter sido Deus. Como? Eu saio lá do interior, do lugar que não tem aeronave, não tem nada, e eu venho para Petrolina. E eu estou em Campina Grande. E de lá, viajo a alguns países. Como dizer que esse Deus é poderoso, meu irmão? Como não servir esse Deus que a gente está falando sobre serviço? Mas eu poderia estar até hoje obcecada pelo púlpito, obcecada por querer focar só isso e esquecer. Tudo que eu vivi, estou vivendo, eu aprendi muitas coisas servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, servindo pessoas. Servindo ao Senhor, servindo pessoas. Deus pode te mandar uma conexão tão poderosa, meu irmão, tão poderosa, que dá uma guinada, uma reviravolta na tua vida. Mas você tem que estar no lugar de obediência, no lugar onde Deus quer que você esteja. Você está hoje no lugar que Deus quer que você esteja. Você está hoje no lugar que Deus te chamou para estar. Se você não tiver, meu irmão, corra, se arrependa e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou orar a ti, porque eu sei que o Senhor responde. O crente tem que orar todos os dias, meu irmão. Tem que orar todos os dias. Tu tem que falar com teu pai todos os dias. Como que você tem um Deus tão poderoso e você não tem intimidade com ele, não fala com ele todos os dias? Não pode. Isso não pode acontecer. Aleluia. E para finalizar, vamos falar de Romanos. Eu já li o 12, 11, 12, 12, e agora vou ler o 12, 13 para a gente finalizar. Compartilhai, Romanos 12, 13. Compartilhais a necessidade dos santos. Praticai a hospitalidade. Seja hospedeiro. Gente, o versículo está falando só para a gente ajudar o povo. Está falando para a gente servir ao Senhor, para a gente ser hospedeiros, para a gente orar, praticar a hospitalidade, acolha o próximo, seja a resposta para aquelas pessoas. A gente sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que tem de pessoas, de igrejas lá ajudando. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda!
E não só a igreja, como as pessoas comuns mesmo, ajudando. E é isso que Deus quer, que a gente acolha as pessoas, que a gente acolha o nosso próximo na hora da agonia, ou não também. Quantas vezes você chegou com o seu irmão e disse, você está precisando de alguma coisa? Às vezes, ele só quer conversar, meu irmão. Ele não quer nenhum dinheiro, ele não quer nem nada. Às vezes, ele só quer conversar e desabafar com vocês. A gente precisa acolher uns aos outros. Precisamos fortalecer uns aos outros. E eu creio, em nome de Jesus, cada dia mais, nós conscientes disso. Cada dia mais a gente dizendo assim, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui para te servir, Pai. Para ser fervorosa no Espírito, servindo a Ti de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Pai, eu vou dar os meus dons e talentos para o Senhor. Eu vou dar, Pai, meus dons e talentos para o Senhor, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Que a gente venha ter essa consciência. Porque logo quando você se converte, meu irmão, pelo amor de Deus, sai da frente. Você quer estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, toda hora. A igreja está fechada e você quer estar lá e você está naquele fervor, naquele... Continue servindo as pessoas. Continue com esse fervor. Continue buscando ao Senhor. Continue buscando a Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele é bom. Meu irmão, a recompensa chega. Ei, deixa eu te dizer, a recompensa não vem daquele irmão, não. A recompensa vem do alto. Não sirva a nenhuma das pessoas querendo alguma coisa em troca. Simplesmente sirva a pessoas como se estivesse servindo ao Senhor. Por quê? Se ela voltar para agradecer, amém, glória a Deus. Mas se ela não voltar para agradecer, você não vai ficar machucado. Sabe por quê? Porque você serviu aquela pessoa de todo o teu coração. Falou, Pai, eu fiz minha parte, assim como o Senhor disse. Assim como diz nesse versículo, para acolher as pessoas, sejam hospedeiros. Então, meu filho, quando Deus está dizendo, isso aqui é Paulo falando aos romanos, aos romanos, e quando fala isso aqui, ele está dizendo o seguinte, sejam hospedeiros, não queira nada em troca não, meu irmão. Faça, independente de sua irmã chegar, a irmã em Cristo chegar, oh, muito obrigada, você salvou minha vida, aquela palavra foi maravilhosa, eu estava precisando disso, estava precisando daquilo, amém. Glória a Deus se a pessoa vier para reconhecer, mas se não vier, você está fazendo para quem, meu irmão? Você está fazendo para quem, meu irmão? É para o Senhor. Então, que nessa noite nós viemos ter a consciência, nós viemos ter a consciência de tudo que a gente está servindo ao Senhor e seremos fervorosos no Espírito. Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, os olhos dos nossos entendimentos se abrindo para isso, os nossos ouvidos se abrindo para isso, para que a gente venha fazer tudo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Para que a gente venha correr a carreira que o Senhor quer que a gente corra. Servindo a Ele com todo o fervor do nosso espírito, orando a Ele, buscando a Ele, tendo hospitalidade com o próximo. Eu creio em nome de Jesus. Assim será. Assim será, meu irmão. Amém, em nome de Jesus.